Nos lagos artificiais deslizavam barcos graciosos, artisticamente iluminados. No seio da paisagem, favorecida pelas sombras da noite, que as tochas poderosas não conseguiam afastar de todo, repastava-se a devassidão em jogo franco. Ao lado das expressões festivas, enfileiravam-se as do martírio dos pobres condenados. Os cristãos eram entregues ao povo para o castigo que ele julgasse mais justo. Para isso, com intervalos regulares, os jardins estavam cheios de cruzes, de postes, de açoites e numerosos instrumentos, outros de flagelação. Havia guardas imperiais para auxiliarem as atividades punitivas. Em fogueiras preparadas encontravam-se água e azeite fervente, bem como pontas de ferro em brasa para os que desejassem aplicá-las. Os gemidos e soluços dos desgraçados casavam-se ironicamente com as notas harmoniosas dos alaúdes. Uns inspiravam entre lágrimas e preces aos apupos do povo. Outros entregavam-se estoicamente ao martírio, contemplando o céu alto e estrelado. A linguagem mais forte seria pobre para traduzir as dores imensas da grei cristã naqueles dias angustiosos. Não obstante os tormentos inenarráveis, os seguidores fiéis de Jesus revelaram o poder da fé àquela sociedade perversa e decadente, afrontando as torturas que lhes cabiam. Interrogados nos tribunais em momento tão trágico, declaravam abertamente sua confiança em Cristo Jesus, aceitando os sofrimentos com humildade por amor ao seu nome. Aquele heroísmo parecia acirrar ainda mais os ânimos da multidão animalizada. Inventavam-se novos gêneros de suplício. A perversidade apresentava diariamente números novos em sua venenosa facúndia. Mas os cristãos pareciam possuídos de energias diferentes das conhecidas nos campos de batalhas sanguinolentas. A paciência invencível, a fé poderosa, a capacidade moral de resistência assombravam os mais afoitos. Não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício cantando. Muita vez, diante de tanta coragem, os verdugos improvisados temeram o misterioso poder triunfante da morte. Terminada a chacina de agosto com grande entusiasmo popular, continuou a perseguição sem tréguas para que não faltasse o contingente de vítimas nos espetáculos periódicos oferecidos ao povo em regozijo pela reconstrução da cidade. Diante das torturas e da carnificina, o coração de Paulo de Tarso sangrava de dor. A tormenta operava confusão em todos os setores. Os cristãos do Oriente, em sua maioria, trabalhavam por desertar do campo da luta, forçados por circunstâncias imperiosas da vida particular. O velho apóstolo, entretanto, unindo-se a Pedro, reprovava essa atitude. À exceção de Lucas, todos os cooperadores diretos, conhecidos desde a Ásia, haviam regressado. O ex-tecelão, todavia, fazendo causa comum com os desamparados, fez questão de assisti-los no transe inaudito. As igrejas domésticas estavam silenciosas, fechados os grandes salões alugados na suburra para as pregações da doutrina. Restava aos seguidores do mestre apenas um meio de se entreverem e se reconfortarem na prece e nas lágrimas comuns. Era as reuniões nas catacumbas abandonadas. E a verdade é que não poupavam sacrifícios para acorrer a esses lugares tristes e ermos. Era nesses cemitérios esquecidos que encontravam o conforto fraternal para o momento trágico que os visitava. Ali oravam, comentavam as luminosas lições do mestre e auriam novas forças para os testemunhos impendentes. Amparando-se em Lucas, Paulo de Tarso enfrentava o frio da noite, as sombras espessas, os caminhos ásperos. Enquanto Simão Pedro cogitava de atender a outros setores, o ex-rabino encaminhava-se aos antigos sepulcros, levando aos irmãos aflitos a inspiração do Mestre Divino que lhe borbulhava na alma ardente. Muitas vezes as pregações se realizavam alta madrugada, quando o soberano silêncio dominava a natureza. Centenas de discípulos escutavam a palavra luminosa do velho apóstolo dos gentios,
experimentando o poderoso influxo da sua fé. Nesses recintos sagrados, o convertido de Damasco associava-se aos cânticos que se misturavam de prantos dolorosos. O espírito santificado de Jesus, nesses momentos, parecia pairar na fronte daqueles mártires anônimos, infundindo-lhes esperanças divinas. 2 meses haviam decorrido após a festa hedionda e o movimento das prisões aumentava dia a dia. Esperavam-se grandes comemorações, alguns edifícios nobres do Palatino, reconstruídos em linhas sóbrias e elegantes, reclamavam homenagem dos poderes públicos. As obras de reedificação do grande circo estavam adiantadíssimas. Era imprescindível programar festejos condignos. Para esse fim, os cárceres estavam repletos. Não faltariam figurantes para cenas trágicas. Projetavam-se naumáquias pitorescas, bem como caçadas humanas no circo, em cuja arena seriam igualmente representadas peças famosas de sabor mitológico. Os cristãos oravam, sofriam, esperavam. Certa noite, Paulo dirigia aos irmãos a palavra afetuosa no comentário do Evangelho de Jesus. Seus conceitos pareciam mais que nunca divinamente inspirados. As brisas da madrugada penetravam a caverna mortuária que se iluminava de algumas tochas bruxuleantes. O recinto estava repleto de mulheres e crianças ao lado de muitos homens embuçados. Depois da pregação comovedora ouvida por todos com os olhos molhados de lágrimas, o ex-tecelão de Tarso perorava, solícito. Sim, irmãos, Deus é mais belo nos dias trágicos. Quando as sombras ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. Nestes dias de sofrimento e morte, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, lembremos Jesus no madeiro infamante. A cruz tem para nós outros uma divina mensagem. Não desdenhemos o testemunho sagrado quando o Mestre, não obstante imáculo, só alcançou neste mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis. Fortaleçamo-nos na ideia de que seu reino ainda não é deste mundo. Alcemos o espírito à esfera do seu amor imortal. A cidade dos cristãos não está na terra. Ela não poderia ser a Jerusalém que crucificou o enviado divino, nem a Roma que se compraz em derramar o sangue dos mártires. Nesse mundo, estamos em uma frente de combate incruento, trabalhando pelo triunfo eterno da paz do Senhor. Não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Da cidade indestrutível da nossa fé, Jesus nos contempla e balsamiza o coração. Caminhemos ao seu encontro através dos suplícios e das perplexidades dolorosas. Ele ascendeu ao Pai do cimo do Calvário. Nós lhe seguiremos as pegadas, aceitando com humildade os sofrimentos que, por seu amor, nos forem reservados. O auditório parecia estático, ouvindo as palavras proféticas do apóstolo. Entre as lajes frias e impassíveis, os irmãos na fé sentiam-se mais unidos entre si. Em todos os olhares cintilava a certeza da vitória espiritual. Naquelas expressões de dor e de esperança, havia o tácito compromisso de seguir o crucificado até o seu reino de luz. O orador fizera uma pausa, sentindo-se dominado por estranhas comoções. Nesse instante inesquecível, um magote de guardas rompeu afoito no recinto. O centurião, volúmeo, a testa da patrulha armada, fazia intimações em alta voz, enquanto os crentes pacíficos estarreciam surpresos. Em nome de César, bradava o preposto imperial, exultando de contentamento e ordenando aos soldados que fechassem o círculo em torno dos cristãos indefesos, continuava gritando de modo espetacular: "E que ninguém fuja! Quem o tentar, morre como um cão!" Apoiando-se a forte cajado, pois nessa noite não tivera a companhia de Lucas, Paulo, ereto, evidenciando sua energia moral, exclamou firmemente: "E quem vos disse que fugiríamos? Ignorais, porventura, que os cristãos conhecem o Mestre a quem servem? Sois emissários de um príncipe do mundo,
que esses sepulcros esperam, mas nós somos trabalhadores do Salvador, magnânimo e imortal. Volúmnio fitou surpreso. Quem seria aquele velho cheio de energia e combatividade? Apesar da admiração que lhe inspirava, o centurião manifestou seu desagrado num sorriso de ironia. Medindo o ex-rabino de alto a baixo com um olhar de profundo desprezo, acrescentou: atentem bem no que aqui dizem e fazem. E depois de uma gargalhada, dirigiu-se a Paulo com insolência. Como ousas afrontar a autoridade de Augusto? Devem existir de fato diferenças singulares entre o imperador e o crucificado de Jerusalém. Não sei onde estaria seu poder de salvação para deixar suas vítimas ao abandono no fundo dos cárceres ou nos postes do martírio. Essas palavras eram pontilhadas de mordaz ironia, mas o apóstolo respondeu com a mesma nobreza de convicção. Enganai-vos, centurião. As diferenças são apreciáveis. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Os administradores romanos impensadamente poderão inventar crueldades, mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte das bênçãos. A resposta produzira grande sensação no auditório. Os cristãos pareciam mais calmos e confiantes. Os soldados não ocultavam a enorme impressão que os dominava. O centurião, embora reconhecendo o desassombro daquele espírito varonil, não queria parecer fraco aos olhos dos subalternos e exclamou irritado: Vamos, Lucílio, 3 bastonadas neste velho atrevido. O nomeado avançou para o apóstolo impassível. Ante a admiração silenciosa dos presentes, o bastão zuniu no ar, bateu em cheio no rosto do apóstolo, que nem por isso se alterou. As 3 pancadas foram rápidas, no entanto um filete de sangue lhe escorria da face dilacerada. O ex-rabino, a quem haviam tomado o cajado de apoio, mantinha-se de pé com certa dificuldade, mas sem trair o bom ânimo que lhe caracterizava a alma enérgica. Fixou os verdugos com firmeza e sentenciou: Não podeis ferir senão o corpo. Podereis amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça, mas as minhas convicções são intangíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Diante de tanta serenidade, Volúmnio quase recuou aterrado. Não podia compreender aquela energia moral que se lhe deparava aos olhos cheios de espanto. Começava a acreditar que os cristãos desprogidos e anônimos retinham um poder que a sua inteligência não lograva atingir. Impressionando-se com semelhante resistência, organizou à pressa as filas dos pobres perseguidos que humildes obedeciam sem vacilar. O velho apóstolo tarcense tomou lugar entre os prisioneiros sem trair o mínimo gesto de enfado ou rebeldia. Observando atentamente a conduta dos guardas, exclamou quando se deslocava o bloco de vítimas e verdugos, ao primeiro contato com o relento frio da madrugada: Exigimos o máximo respeito para com as mulheres e crianças. Ninguém ousou responder à observação articulada em tom grave de advertência. O próprio Volúmnio parecia obedecer inconscientemente às admoestações daquele homem de fé poderosa e invencível. O grupo marchou em silêncio, atravessando as estradas desertas, chegando à prisão mamertina, quando listravam o horizonte os primeiros clarões da aurora. Atirados previamente num pátio escuro, até serem alojados individualmente nas divisões gradeadas e infectas, os discípulos do Senhor aproveitaram esses rápidos momentos para conforto mútuo, para trocarem ideias e conselhos edificantes. Paulo de Tarso, todavia, não descansou. Solicitou audiência ao administrador da prisão, prerrogativa conferida ao seu título de cidadania romana, sendo prestes atendido. Expôs sua doutrina sem rebuços e, impressionando a autoridade com seu verbo fluente e sedutor, encareceu as providências atinentes ao seu caso, pedindo a presença de vários amigos